Lendas ocultas do interior que foram expostas ao mundo sombrio. Maria nunca imaginou que a lua cheia daquela noite traria consigo não somente a beleza do céu, mas também o terror adormecido nas lendas da sua cidade. A pequena comunidade no interior do Brasil, com suas casas de barro e ruas de terra, era marcada por tradições, religiosidade e um forte senso de proteção familiar. Todos os anos, na mesma data, ela, João e os 2 filhos se reuniam para o ritual de Umbanda, uma forma de garantir a proteção contra as más energias que rondavam a cidade. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Um rugido estrondoso cortou a serenidade do quintal, interrompendo cânticos e rezas. Os vizinhos, que antes se juntavam em harmonia, trocaram olhares de desconfiança. A sensação de segurança que envolvia a comunidade desapareceu como fumaça ao vento. Maria sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem, e um nó se formou em sua garganta e não era para menos. Nos últimos dias, moradores estavam desaparecendo sem deixar vestígios, rumor se espalhou como fogo em capim seco. Será que os feitiços perderam seu poder? Ponderou ela, lembrando de sua avó contando histórias sobre espíritos que se vingam daqueles que se esquecem das tradições. Os trovões começaram a ressoar sem nuvens no céu, e sombras dançavam entre as árvores, estendendo-se como braços gélidos. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A circulação de segredos obscuros no ar cada vez mais pesado levou Maria a questionar suas crenças. À medida que o terror se intensificava, uma árvore genealógica insuspeita se apresentava, revelando conexões com histórias de dor e injustiça da era da escravidão. Uma energia ancestral estava despertando, e Maria não sabia se deveria temer ou honrar sua linhagem. Murmúrios e gritos ecoavam na praça central. O que era aquele espírito vingativo que parecia ligado aos desaparecimentos? O tempo estava se esgotando, e a comunidade que antes era uma fortaleza agora parecia uma armadilha. Maria olhou para a floresta, sentindo o coração acelerar. O que ela faria agora? Deveria enfrentar o que a assombrava ou se render à escuridão que ameaçava consumi-la e a todos que amava? O grito que cortou a noite reafirmou que o pior ainda estava por vir. Sua decisão pendia sobre ela como uma espada afiada, e a figura sombria a observava de perto, como um predador à espreita. Maria tinha que desvendar o segredo por trás da vingança do espírito antes que a cidade e sua fé fossem tragadas pela escuridão. Cada passo para o desconhecido era uma dança com o medo, e na escuridão, a luz de suas crenças poderia ser a única salvação. O que escolheria fazer Maria, num cenário cada vez mais aterrorizante? O vento uivava entre as árvores, trazendo consigo um sussurro de antigas vozes que Maria jurava reconhecer. Cada folha que balançava parecia contar uma história esquecida, e suas raízes pareciam puxá-la, convidando-a a adentrar mais fundo na floresta da agonia. Seus pés relutavam, mas a decisão já se formava dentro dela. Enfrentar a sombra que mais a atormentava poderia ser a única saída. Ela respirou fundo, o cheiro da terra molhada misturando-se ao aroma intenso das flores noturnas. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ela se dirigia à origem do rugido. Cortando a floresta densa, as árvores pareciam se fechar atrás dela, criando um labirinto de murmúrios. Uma luz pálida iluminava o caminho, como se estivesse sendo guiada por mãos invisíveis. Ao chegar a um pequeno clareira, a cena diante dela arrancou um grito de seus lábios. No centro, sobre uma pedra, uma figura envolta em sombras se agitava, seus contornos se estendendo pela grama como se fosse feita de névoa. Era uma presença poderosa, seus olhos como brasas ardendo fervorosamente, capturando a luz da lua e refletindo seu brilho sinistro. Maria percebeu que estava diante do espírito que assombrava sua cidade. Você se atreve a me procurar? A voz ressoou, ecoando na clareira como um trovão distante. Maria sentiu o chão tremer, suas pernas quase falharam. Seus ancestrais me deixaram morrer em dor, e agora venho cobrar o que me foi tirado.
Maria, embora dominada pelo medo, encontrou a coragem que nunca soube que possuía. Não sou responsável pelos crimes do passado. Mas posso ouvir sua história. Diga-me como posso ajudá-la. Disse, sua voz tremendo mais firme. As sombras ao redor da figura pareciam hesitar, como que pesando suas palavras. Você quer ouvir? O espírito replicou. As labaredas em seus olhos brilharam, lançando faíscas no ar. Quantos ficam em silêncio? Quantos preferem a segurança das suas casas a olharem para a verdade? Estamos todos presos a um ciclo de vingança. Sua cidade não é protegida. É um campo de batalha. Maria sentiu o peso da verdade em cada palavra. Lembrou-se das histórias que ouviu sobre as injustiças, sobre a dor de gerações passadas que ainda ecoava nas almas presentes. E o que você quer de mim? Como posso te libertar e, ao mesmo tempo, salvar minha comunidade? Ela perguntou, a determinação crescendo. Liberte minha dor e o passado do seu povo, ou mais almas foram levadas para o além. O ritual que você faz não é suficiente. O verdadeiro sacrifício deve ser feito. As palavras do espírito ressoavam como um tambor, e sua presença parecia se intensificar. Que seria esse sacrifício? Uma escolha que Maria nunca imaginou ter que fazer pairava como um espectro sobre ela. Você terá que lidar com suas verdades, com seu próprio sangue. A frase cortou o ar, e a floresta ao redor pareceu silenciar, como se esperasse a resposta de Maria. Ela hesitou, um turbilhão de dúvidas encadeado em sua mente. O que significaria esse sacrifício? O que estava por vir era mais do que apenas uma decisão pessoal. O destino da cidade estava em suas mãos, e o que poderia ser um simples ritual agora parecia uma tempestade prestes a tomar forma. Maria queria salvar seus filhos, mas até onde isso iria levá-la? E a pergunta que reverberava em sua mente: conseguiria enfrentar as feridas do passado e libertar sua comunidade da escuridão? A noite continuava seu avanço e, com ela, o suspense de sua escolha pairava no ar. O coração de Maria batia descompassado, como se quisesse se libertar do peito. As palavras do espírito ecoavam em sua mente, um mantra macabro que a puxava para longe de sua realidade. Sacrifício. E o que aquilo realmente significava? Ela olhou novamente para a figura envolta em sombras. Seu rosto era um borrão de dor e raiva, uma história não contada que exigia ser revelada. Mas a que custo? Uma mão fria, quase transparente, se estendeu na direção dela, e no instante em que tocou sua pele, ela experimentou uma onda de memórias sufocantes. Não eram apenas os gritos de batalha que ecoavam, mas também risos e danças, lembranças de dias que deveriam ser felizes, agora manchados por um sofrimento profundo. As árvores ao redor pareciam se contorcer, como se estivessem presenciando algo muito maior do que aquela conversa. O vento assobiava, trazendo de volta os ecos de vozes passadas, palavras que sussurravam advertências e conselhos. Você não pode se esconder, Maria. Está presa na teia do seu próprio medo, dizia uma voz familiar. Era a de sua avó, aquela que sempre falava sobre a importância da verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Maria fechou os olhos, buscando clareza. Varreduras de pensamentos se formavam a cada batida de seu coração. O sacrifício. O espírito era uma sombra das injustiças que marcaram sua família, sua cidade. Agora, ela precisava decidir, o que estaria disposta a perder para libertar sua comunidade da maldição. Eu posso te ouvir, ela finalmente declarou, não sem hesitação. Mas não em silêncio. Eu quero entender o que precisa ser feito. Os olhos do espírito brilharam intensamente, e a voz, uma combinação de dor e alívio, respondeu, dê voz às verdades que foram silenciadas. Quero que você descubra os segredos enterrados sob suas raízes e os traga à luz. A história de minha morte foi ocultada, e só assim poderei me libertar. E sua cidade, junto comigo. Maria sentiu um nó na garganta. Isso não era apenas um fardo pessoal, mas um chamado para a ação coletiva. Em meio ao cenário de sombras, a luz da lua começava a brilhar mais intensamente, como se a própria natureza estivesse incentivando sua decisão. Mas o que ela diria a seus vizinhos, quando voltasse à cidade?
Como poderia convencer sua comunidade a enfrentar verdades que muitos prefeririam esquecer? Eu farei o que for preciso, Maria disse, agora mais confiante. Eu serei a voz que revelará o que foi ocultado. E vou precisar de todos, esteja eles prontos ou não. O espírito sorriu, um sorriso que desafiava a escuridão ao seu redor. A chama da verdade foi acesa. Mas lembre-se, para cada descoberta, há custos. Prepare-se. Um calafrio percorreu a espinha de Maria. Sabia que a jornada não seria fácil, e as sombras da floresta pareciam agora se agitar, como se abrigassem desejos inconfessáveis. E o que esse processo de revelação traria à tona? Com a determinação pulsando em suas veias, ela se voltou para o caminho de volta, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, sentiu uma presença atrás de si. Algo sinistro se movia nas sombras, e o vento soprou com um aviso sussurrante. Enquanto olhava por cima do ombro, um grito cortante ecoou na floresta, rasgando a noite e marcando o início de sua luta. Maria então entendeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando e que os ecos de seu passado não haviam acabado de se manifestar. O sacrifício poderia não ser somente dela. O que mais estava prestes a ser revelado em sua busca por verdade? O peso da história começou a cair sobre seus ombros, e no fundo, ela já se perguntava, quais segredos as sombras ainda escondiam? O ar estava pesado e Maria sentiu um aperto no estômago. Que situação ela havia se colocado? A floresta agora parecia um labirinto de sombras, cada árvore um espectador silencioso, cada folha um murmúrio das almas perdidas. O grito que havia cortado a noite reverberava em seus ouvidos, uma advertência que parecia se entrelaçar com os sussurros do espírito. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o que poderia vir a seguir. Mas, assim que se virou, as sombras se agitaram ainda mais, e uma figura surgiu do escuro. Era um homem vestido de forma antiquada, sua expressão marcada por um pesar profundo. Seus olhos escuros eram como abismos que pareciam engolir toda a luz ao redor. Não olhe para trás, Maria, ele disse, com uma voz que soava como se arrastasse a própria terra. O passado converte-se em ruína para aqueles que não estão prontos para enfrentá-lo. Ela hesitou, a dúvida consumindo. Quem é você? Sua voz tremia, mas havia um fogo dentro dela que não queria se apagar. Eu sou um guardião das memórias, e meu destino está entrelaçado ao seu. Muitos antes de você tentaram desvendar os mistérios que você agora busca. Mas não se esqueça, algumas verdades são mais perigosas do que a escuridão que as encobre. Os avisos deste homem ecoaram na mente de Maria. As palavras do Espírito agora pareciam não apenas um chamado, mas uma armadilha disfarçada. Ela pensou em sua cidade, nas gerações de silêncio que haviam cultivado um solo fértil para o medo. Como poderia lhe trazer à luz as injustiças sem criar ainda mais dor? Você precisa ir embora. Agora, antes que algo aconteça, ele insistiu, gesticulando com a mão para que ela se afastasse. Mas Maria estava paralisada. Uma parte dela queria fugir, mas outra sentia que aquela era sua chance de fazer a diferença. Eu não posso ir. Não sei entender. Se não lutarmos contra isso, tudo o que conhecemos estará perdido, respondeu, seu tom mais firme agora. Os olhos do homem brilharam com uma mistura de tristeza e respeito. A coragem é uma qualidade rara. Mas saiba que cada revelação pode custar mais do que você imagina. Há pessoas que não querem as verdades expostas. Elas farão de tudo para manter suas sombras intactas. Maria olhou ao redor, sentindo a pressão do ambiente se intensificar. O ar parecia vibrar com uma energia negativa, e sombras ameaçadoras começaram a se aproximar. Ela não podia recuar. A lembrança da dor que sua comunidade carregava a impulsionava. Uma chama crescente ardia dentro dela. Então me diga, como posso começar? Insistiu, encarando-o com determinação. O homem hesitou por um momento. Finalmente, ele disse, entre na antiga casa do pai da sua avó. Lá, as respostas que você procura estão escondidas e também os segredos que alguns preferem que permaneçam enterrados. Maria sentiu um frio na espinha. A casa era um lugar de lendas e sussurros, esperada e temida em igual medida. Mas, e o que encontrará lá?
Perguntou, sentindo-se como se estivesse prestes a atravessar um portal para uma dimensão de dor que poderia ser insuportável. Um destino mapeado por significados ocultos. Não só sua história, mas o ciclo de dor que se repete. E você terá que decidir, vale a pena correr esse risco? O homem desapareceu numa sombra, deixando-a sozinha, cercada por um silêncio opressivo. Mais uma vez, Maria se viu na encruzilhada. Havia uma gravidade nas palavras do guardião, um aviso que não poderia ser ignorado. Mas o que mais ela poderia perder se não tivesse coragem de enfrentar seus medos? Com o coração disparado, ela tomou a decisão. Viraria a página da sua história e enfrentaria o desconhecido. Mas uma dúvida persistia, como uma colcha de retalhos de incertezas cobria seu coração. Será que o que ela encontraria seria a libertação ou a perda total, durante a caminhada de retorno para a cidade? A única certeza que tinha era que a verdade e a escuridão estavam de mãos dadas. E quando finalmente abrisse a porta da velha casa, Maria estava prestes a desvendar os segredos enterrados. Porém, a qualquer custo, uma nova repressão emergia à sua volta. Seria ela forte o suficiente para suportar o peso da verdade? Maria chegou à cidade e a sensação de déjà vu a atingiu como um soco no estômago. As ruas, envoltas em um misto de lembranças de infância e anseios reprimidos, pareciam mais sombrias do que ela recordava. O céu tinha uma tonalidade cinza, como se o próprio tempo soubesse que algo estava prestes a acontecer. Corpos passavam apressados, cabeças baixas, como se evitassem qualquer contato visual. A cidade estava cheia de segredos que podiam ser cortados com uma faca. Ela caminhou até a casa da avó, seu coração pulsando como um tambor. Ao se aproximar do portão público de madeira, as tábuas rangiam sob seu peso e um frio percorreu sua espinha. O que a esperava lá dentro? Maria hesitou ao perceber a porta entreaberta, balançando suavemente com a pressão do vento. Um frio cortante a envolveu, e ela ofegou. Vai em frente. É agora ou nunca, consolou-se em um sussurro. O pensamento do guardião ainda errava em sua cabeça, cada palavra uma gota de veneno e esperança. Empurrando a porta, ela entrou. O ar estava carregado com o cheiro da decadência. O interior da casa parecia congelado no tempo. Móveis cobertos de lençóis empoeirados faziam-se sussurros de histórias longínquas. As paredes pareciam respirar, como se contivessem almas que esperavam há décadas por um desfecho. Ela caminhou cautelosamente, os passos ecoando como batidas no peito. Seus olhos se fixaram em um baú de madeira escura, parcialmente escondido sob uma mesa quebrada. Ele exalava um magnetismo quase hipnótico, como se os segredos que guardava fossem suas últimas esperanças. Maria se aproximou, a pulsação nas têmporas aumentando. Com mãos tremendo, levantou a tampa do baú. Dentro, encontrou cartas antigas, fotografias desbotadas e um pequeno diário com a capa de couro desgastada. O cheiro de papel envelhecido era familiar, mas ao mesmo tempo, o desconhecido. Mas ao tocar o diário, uma onda de memórias diretas e dolorosas a atingiu. Eram lembranças que não eram suas, mas de sua família, suas raízes afundadas em trevas. As páginas estavam preenchidas com relatos de eventos que pareciam insuportáveis, segredos que nunca deveriam ter sido escritos. Uma voz familiar ressoou em seus pensamentos, a avó, que sempre avisava sobre as sombras que habitavam a casa. Ao ler, Maria percebeu que havia mencões sobre uma cerimônia feita em locais ocultos da floresta, um ritual que prometia poder em troca de sacrifícios. O que diabos sua avó tinha a ver com tudo isso? Sudene, uma forte batida na porta a fez saltar, e o diário escorregou de suas mãos, espalhando folhas pelo chão. O coração de Maria disparou. Quem poderia ser? Com o pulso acelerando, ela decidiu não responder, escondendo-se atrás da porta enquanto o barulho aumentava. Isto não é seguro, Maria. Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Uma voz profunda e familiar soava por entre o eco da madeira. Era um vizinho, seu rosto preocupante e carregado de medo. Vamos, abra esta porta. Eles sabem que você está aqui. Os olhos de Maria se arregalaram. Eles? Quem era eles? Ela respirou fundo, a adrenalina se misturando ao terror. Uma escolha tinha que ser feita, e o tempo estava se esgotando. Maria estava prestes a descobrir o que sua avó realmente havia protegido por tanto tempo.
A verdade a aguardava, disfarçada entre as sombras da casa antiga, prometendo abrir um mundo de revelações, mas poderia ser a última coisa que ela quisesse saber. Quando a porta finalmente cedeu sob a pressão, uma imagem fugidia passou pela mente de Maria, a primeira frase que lera no diário. Algumas verdades podem não ter retorno. A pergunta que ecoava em sua mente era: ela estava realmente pronta para descobrir que segredos aquela casa mantinha, e pelo que realmente teria que pagar? O que seria mais aterrorizante? O que descobriria ou o que se escondia por trás da porta, esperando para entrar? A porta se abriu com um render alarmante, revelando a silhueta de Luiz, o vizinho. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados em um desespero que Maria jamais tinha visto. Havia algo na sua expressão que a fazia pensar que a cidade estava prestes a se desdobrar em caos. Luiz, o que está acontecendo? Maria perguntou com a voz embargada, lutando para manter a calma. Eles estão vindo, Maria. O que você encontrou? Você não sabe, não pode saber. Ele sussurrou, quase em uma súplica. Ela pode sentir o pânico crescendo dentro de si, cada segundo que passava parecendo esticar-se, pesado como um fardo. O ar denso da casa sufocava sua razão, a necessidade de entender era mais forte que o medo. O que você sabe sobre o ritual? E a minha avó? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Luiz hesitou, o olhar fixo na porta, como se temesse que alguém a qualquer momento pudesse aparecer. Ela era guardiã, não a aguarde apenas para você. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Aquilo que você leu. Seus olhos cintilaram com um brilho de medo. A cidade não lida bem com descobertas. Eles farão de tudo para manter esses segredos enterrados. Maria sentiu um frio na barriga. As páginas do diário borbulhavam em sua mente, sussurrando verdades que ela mal podia compreender. Quem são eles? Perguntou, sua voz um sussurro. Luiz olhou para os lados, hesitante. E, em seguida, deu um passo à frente, sua voz baixa e urgente. São os mesmos que da última vez. Os que acreditam que o poder deve ser mantido silenciosamente, nas sombras. Eles têm suas regras, e a última coisa que você deve fazer é chamar a atenção deles. Um estalo ecoou da porta da frente, interrompendo a conversa. Maria congelou. O som era como um aviso, uma batida ominosa que reverberava por toda a casa. Temos que sair agora, Maria. Luiz implorou. Você não pode ficar aqui. Mas, em um impulso, ela não se movia. Imagens do diário floresciam na sua mente, fragmentos de histórias que não poderia ignorar. Era como se a casa estivesse chamando, sussurrando para que retomasse o que havia deixado para trás. Não, Luiz. Eu preciso saber. Esta verdade é minha também. A determinação a invadia. A necessidade de entender era como um veneno pulsante nas veias. Um novo eco se aproximou, passos pesados se arrastando pelo chão. As sombras dançavam nas paredes enquanto o pânico se transformava em urgência. Luiz observava Maria, um misto de temor e admiração se formando em seu olhar. Seus ancestrais já pagaram por isso. Você não precisa seguir o mesmo caminho. Mas e se eu não tiver escolha? A ideia de que seu destino estava atrelado ao passado bailava como uma sombra ao redor dela. Algo profundo se conectava naquele momento: o legado de sua avó, os sacrifícios que pareciam imutáveis. Uma nova batida. Desta vez, um soco na porta. A madeira rangia, ameaçando se estilhaçar. Maria sentiu seu coração acelerar. Maria! A voz de Luiz estava tingida de desespero. Isso não é um jogo. Eles não vão hesitar. Com o desespero crescendo, Maria tomou uma decisão sem pensar. Ela puxou o diário do chão, apertando-o contra o peito. O conhecimento tinha um poder aterrador, e mesmo que o medo a consumisse, ela sabia que havia chegado até ali por um motivo. Seja o que for que venha, eu não vou mais me esconder! Gritou, enquanto Luiz tentava puxá-la para fora da casa. O impacto da porta socada fez a casa tremer, e a sombra de uma figura estranha apareceu à sua vista. Era como se o próprio ambiente tivesse se tornado uma armadilha, selando seu destino. Ela tinha coragem, ou era apenas tolice?
Cada escolha tinha peso, e isso seria uma luta. No fundo, Maria entendeu, ela estava prestes a desvendar uma verdade que poderia custar tudo. Mas e se a verdade fosse mais aterrorizante do que as próprias sombras que a cercavam? Eles estão aqui, Maria. Você tem que decidir. Luiz estava pálido, seu corpo tremendo de medo. E naquele instante crucial, Maria percebeu que a porta não era apenas a entrada de uma nova realidade, mas talvez a passagem para um abismo que deveria ser evitado a todo custo. A pergunta final ecoou em sua mente. Seria ela capaz de suportar o peso da verdade no coração daquela cidade sombria? Em um último momento, o exterior se iluminou com um brilho súbito, e com isso, uma pergunta que poderia mudar tudo. O que realmente estava à espreita além da porta, à espera de ser descoberto? A figura na porta se delineou mais claramente, e Maria sentiu todo o sangue escorrer de seu rosto. Era uma mulher encapuzada, um manto escuro cobrindo seu corpo. Os olhos que brilhavam sob a sombra da capucha eram como buracos sem fundo, absorvendo toda a luz ao seu redor. Você não deveria ter acordado, a mulher sussurrou, sua voz suave, mas carregada de menace. Maria mal pôde processar as palavras antes que a atmosfera ao redor dela mudasse. O ar ficou pesado, como se a casa estivesse presa em um instante que nunca mais deveria ter acontecido. Luiz agarrou o braço de Maria, sua expressão entre o pânico e a urgência. Não a escute, Maria. Ela é uma das deles, gritou Luiz, tentando afastar Maria da entrada. Uma guardiã nada mais é do que uma ponte entre o que foi e o que será. A mulher inclinou a cabeça, como se estudasse Maria, uma serpente que se movia lentamente pelo chão de terra. E você, minha cara, tem o poder de decidir o futuro de todos nós. Maria apertou o diário com força, seus dedos tremendo. A curiosidade e o terror se entrelaçavam em seu peito. O que poderia uma guardiã querer com ela? Os relatos que leu pulsavam na sua mente como veneno, agora com um significado aterrador. Desista, começou Luiz, mas Maria se libertou de seu aperto. Eu não tenho medo, ela exclamou, a bravura balançando entre a coragem e a excitação. Se eu sou uma guardiã, é porque eu deveria saber. Dizer-me o que você sabe. A mulher encapuzada sorriu, um sorriso que fez arrepiar a nuca de Maria. Coragem, jovem. Isso é tudo que tenho para admirar em você. Mas a verdade é, nem toda coragem é sábia. As batidas na porta retornaram, mais pesadas e insistentes, como se uma horda estivesse do lado de fora, preparando-se para entrar. Maria olhou nos olhos da mulher. Quem são eles? Os que buscam a tradição, os que desejam que tudo permaneça como está. Eles acreditam que o seu legado é uma prisão e não um presente. A mulher fez uma pausa, como se as palavras carregassem um peso ainda maior do que parecia. E o que você quer de mim? Maria perguntou, o coração disparado. Precisamos do diário. A resposta saiu como um sussurro. Você deve decidir se vai se unir a nós ou se irá com eles. Mas saiba, se você escolher a escuridão, nunca mais verá a luz. O estrondo nas portas ecoou ainda mais forte, e a casa parecia tremer sob a pressão do que estava prestes a acontecer. Luiz tremia ao lado de Maria, a incerteza correndo como uma sombra entre os dois. Estão se aproximando! Ele exclamou, a voz tingida de desespero. Maria virou-se, respirando fundo. Ela sabia que cada decisão que tomasse agora poderia ressoar por gerações. A luta entre a verdade e o silêncio pairava no ar. O diário pulsava contra seu peito, como se vivesse uma vida própria. As palavras falhavam, mas algo em seu interior a empurrava. Que parte dela realmente queria descobrir a verdade? Ao olhar novamente para a mulher encapuzada, Maria percebeu que havia algo mais em jogo do que apenas sua própria vida. As sombras se aglomeravam em torno da casa, e a luz começava a vacilar. Ela se sentia dividida, mas a sua vontade de entender superava o medo crescente. Eu quero saber! Gritou, enquanto as batidas se tornavam quase ensurdecedoras. À medida que essas palavras saíam de sua boca, um som estrondoso ecoou, e a porta tremeu sob a pressão. Então, a mulher estendeu a mão, e nesse gesto, Maria soube que tudo estava prestes a mudar. A escuridão se aproximava, mas talvez, só talvez,
a verdade fosse a única luz capaz de guiá-la. Então venha, Maria, façamos o que deve ser feito, disse a guardiã, e a luz pulsante do diário iluminou o rosto da jovem, revelando um medo profundo e uma determinação ardente. Mas antes que pudesse dar um passo, uma sombra se projetou à entrada. Um grito ecoou e o mundo como ela conhecia começou a desmoronar. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas mudar sua vida, mas colocar em xeque tudo o que significava. Ela estava pronta para o que viria? O abismo a aguardava, e a clareza da escolha agora parecia como um relógio em contagem regressiva. A porta foi arrombada e, no instante exato, Maria percebeu que isso era apenas o começo de algo que nenhum deles estava preparado. A pergunta não era mais se ela conseguiria suportar a verdade, mas se conseguiria enfrentá-la e o que viria com ela. O que está lá fora? Sussurrou, sentindo o frio percorrer sua espinha. A porta se abriu com violência, estrondando contra a parede e revelando uma massa de sombras em movimento. Um grupo de pessoas, com os rostos escondidos sob capuzes semelhantes ao da mulher, invadiu a casa como um vendaval. O ar se encheu de tensão, e Maria mal teve tempo de processar a cena aterradora. Vá, Maria! Corra! Gritou Luís, desesperado. Ele se moveu para a frente, colocando-se entre Maria e a nuvem de rostos indistintos. Mas a jovem estava paralisada, presa entre a escolha de seguir a misteriosa guardiã ou se manter ao lado do amigo. Você não pode fugir do que está destinado a você. A voz da mulher encapuzada era agora um eco distante, como se estivesse chamando de um lugar que Maria não conseguia alcançar. Enquanto a confusão se desenrolava, as sombras cercaram Luís, suas mãos escuras agarrando-o com firmeza. Maria sentiu um nó na garganta. O rosto de Luís se contorceu em medo e, em seguida, em impotência. Ele estava sendo puxado para longe, e a jovem sentiu as lágrimas brotarem de seus olhos. Não! Luís! A voz dela era um lamento. Sem pensar, Maria deu um passo à frente, gritando, soltem ele! E foi nesse momento que o diário começou a vibrar em suas mãos. A energia que emanava dele era como uma onda, ressoando contra a madeira da casa, atravessando as paredes como se tivesse vida própria. As sombras hesitaram por um segundo, suas expressões ocultas envolvidas em confusão. Você tem que escolher, disse a mulher encapuzada, sua presença ainda firme na porta, observando como o caos se desenrolava. Rostos ocultos do grupo pareciam hesitar, e Maria viu uma abertura, um fio de luz através da escuridão que a cercava. A vontade de salvar Luís tomou conta dela, e a determinação começou a crescer. A verdade é a única arma que tenho. Deixe-o ir, e eu farei o que for necessário. O diário em seus braços pulsou mais uma vez, e como se respondesse ao seu grito interno, uma estrondosa onda de luz irrompeu dele, iluminando a sala em um brilho dourado. A luz escaneou os rostos dos encapuzados, revelando traços de medo. Um deles, mais à frente, esboçou uma expressão de reconhecimento e, em um movimento repentino, se afastou. Ela não pode ter o diário. Ele é nossa conexão com o passado. Bradou uma voz, profunda e autoritária. Maria percebeu que, de alguma forma, a luz do diário tinha poder, não apenas sobre os encapuzados, mas também sobre sua própria coragem. A tensão no ar se intensificou quando a mulher encapuzada na porta disse com firmeza, o legado não pertence a eles. Você deve abraçar seu verdadeiro papel, Maria. A escolha agora é sua. Com o coração pulsando, Maria percebeu que seu destino estava atrelado àquela misteriosa legada. Mas o que isso significava? Que tipo de poder ela realmente detinha? E qual seria o preço a ser pago por sua escolha? Segurando o diário, seus dedos tocaram as páginas, e uma visão fugidia atravessou sua mente: uma cidade em chamas, rostos de pessoas gritando, e uma árvore antiga, cujas raízes pareciam envolver a terra em um abraço mortal. Maria! A voz de Luís trouxe de volta ao presente. Ele estava lutando contra a pressão das sombras. Por favor, me ajuda! Nesse momento, Maria se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. A luz envolveu seu corpo, e ela sentiu uma onda de poder e dúvida se misturando. O que ela deveria fazer? Através do caos, a mulher encapuzada gritou, decida-se rápido. O tempo está se esgotando.
E a última batida da porta ecoou, não de um futuro incerto, mas da urgência aterrorizante do agora. O que Maria escolheria fazer? A história da verdade e do legado aguardava, e a contagem regressiva já havia começado. Maria respirou fundo, sua mente fervilhando. O diário pulsava em suas mãos, quente e vibrante, como se estivesse vivo, implorando para ser usado. As sombras à sua volta pareciam se agitar, aumentando a sensação de urgência que a envolvia. Luiz estava em perigo. Aquele momento se tornava cada vez mais surreal, e suas escolhas se desdobravam como um labirinto de possibilidades. A verdade é poderosa, repetiu ela para si mesma, tentando encontrar um fio de esperança em meio ao desespero. As sombras ainda seguravam Luiz, e suas feições se torciam em agonia. Ele estava lutando, mas a força do grupo era esmagadora. Maria! Por favor! A voz de Luiz soava mais distante, como se a própria vida dele estivesse escorregando por entre os dedos. No brilho da luz que emanava do diário, ela viu vislumbres de sua história, visões de pessoas que falharam antes dela. Teias de mentiras e segredos que levaram a tragédias irreversíveis. A mulher encapuzada não se movia, mas seus olhos brilhavam sob a escuridão do capuz. Lembre-se de quem você é, ela murmurou, uma determinação firme em sua voz. Aquilo ecoou nos pensamentos de Maria, como um lembrete de que, em algum lugar, havia um pedaço dela que conhecia e entendia o valor da verdade. Eu tenho que fazer isso, Maria decidiu, sua determinação agigantando-se. Com um movimento deciso, ela abriu o diário. As páginas eram como um portal, repletas de textos antigos e símbolos que pareciam pulsar em harmonia com a luz que a envolvia. O som de vozes da história sussurrava através das páginas, cada palavra um eco de dor e esperança. Eu vou libertar você, Luiz. Ela parecia saber, não mais pela lógica, mas pela intuição que lhe dizia que o poder de sua escolha não estava apenas em salvar seu amigo, mas em abraçar o legado de sua própria verdade. Maria começou a recitar os versos que surgiram diante dela, palavras que fluíam como um feitiço. A luz cresceu, expandindo-se como um sol nascente cortando a escuridão com força e clareza. As sombras hesitaram, a confusão cruzando suas faces encapuzadas. Mas a voz profunda que havia ecoado antes se fez ouvir novamente, agora fria e cortante. Não. Pare. A presença avançou, uma sombra mais sólida e imponente. Maria sentiu um frio na espinha. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E, enquanto a luz do diário brilhava intensamente, um dos encapuzados deu um passo à frente. Isso não é o que você pensa, Maria. A sombra parecia hesitar, reconhecimento em seus gestos. Uma gaivota de incerteza atravessou a sala, e o ar, antes carregado de tensão, agora vibrava com uma nova energia, intensificando seu brilho. Então, algo inesperado aconteceu. As sombras, ao invés de se afastarem, começaram a se contorcer de dor. Tal como batidas sob um tambor, os ecos do passado começaram a se manifestar nas paredes da casa. Visões de uma cidade em chamas, lembranças de pessoas, seus rostos distorcidos pelo desespero, surgiram nas sombras. Você deve decidir. Salvar Luiz e confrontar a verdade, ou permanecer na escuridão. A mulher encapuzada gritou, sua voz ressoando com o peso do destino. E no instante seguinte, a relação entre a luz e as sombras atingiu um clímax. A luz explodiu em uma chama resplandecente, e uma parte das sombras revelou um rosto familiar, uma mulher que Maria reconheceu de uma antiga fotografia de família. Seu coração disparou, um eco da história que ela não poderia escapar. O que isso significava? Que mais verdades estavam ocultas na escuridão, à espera de serem descobertas? Maria se viu em um abismo, e uma nova escolha borbulhava em sua mente. As palavras do diário misturavam-se com a urgência da situação, e a única certeza que tinha era que o futuro estava mais incerto do que nunca. Ela precisava agir agora, mas a que custo? Uma nova batida ecoou nos fundos. O que mais seria revelado em sua busca por verdade e poder? A escuridão parecia se agitar à medida que as escolhas se tornavam mais complexas e as revelações, mais dolorosas. Maria, com o coração acelerado e o diário pulsando em suas mãos, sentiu que a linha entre o que era certo e o que era necessário estava se tornando tênue. A luz que emanava do diário iluminava seu rosto,
revelando uma expressão determinada, mas também assustada. O que mais ela descobriria? As sombras se contorciam, agora visivelmente inquietas, e a presença da mulher encapuzada se tornava mais imponente. A decisão que você tomar não afetará apenas você, mas todo o seu povo, ela advertiu, um tom de urgência em sua voz. Maria sentiu o peso das palavras, mas já não estava disposta a recuar. A verdade deve ser revelada, afirmou, sua voz firme. Por muito tempo, minha família viveu sob o medo da escuridão. Chegou a hora de mudar isso. Com um movimento intenso, Maria se voltou para as páginas do diário, recitando as palavras que fluíam de seu coração. A cada sílaba, uma parte da verdade era exorcizada, e a luz que a cercava cresceu, iluminando o espaço com um brilho quase celestial. As sombras hesitaram, os rostos encapuzados começando a se desvanecer, como se a luz estivesse revelando suas verdadeiras formas. Maria podia sentir a energia da cidade pulsando através dela, uma conexão ancestral que se fortaleceu a cada palavra que proferia. As dores do passado começaram a se manifestar, sonhos esquecidos se tornaram visíveis, e cada rosto que surgia era um retrato de luta e sacrifício. Luiz estava à beira do colapso emocional, mas percebeu que, à medida que a luz se expandia, a pressão das sombras ao seu redor também aumentava. Ele exclamou: Maria, o que você está fazendo? Estão fugindo, não deixe que eles te impeçam. Mas para Maria, já não se tratava apenas de salvar Luís. Era uma questão de libertação, uma decisão coletiva que precisava ser feita. Quando o brilho da luz se intensificou ao seu redor, ela viu a figura familiar no meio das sombras, sua avó, um sorriso suave misturado com uma expressão de dor. Você é a guardiã do nosso legado, Maria. A verdade é a chave, sussurrou a imagem da matriarca. As sombras, agora visivelmente atormentadas pela luz, começaram a gritar em um coro de vozes distorcidas. Suas ameaças e promessas de terror se esbateram diante da verdade que Maria trouxe à tona. A batalha entre a luz e a escuridão estava em um ponto de ruptura. O que você escolher hoje, Maria, ecoará por gerações, a mulher encapuzada disse, agora com um tom mais suave, como que respeitando a decisão que estava prestes a ser feita. Você pode escolher a verdade, mas prepare-se para o custo. Os que escondem a verdade não aceitarão de bom grado. O coração de Maria disparava. Ela se lembrou das histórias que ouviu de sua avó, sobre quando a verdade era considerada uma lanterna em meio à noite mais escura. Olhou para Luís, seus olhos repletos de esperança e medo. Sei que posso enfrentar o que vem, mas vocês também precisam se unir a mim. Não seremos mais reféns do nosso passado. As sombras hesitaram, e uma nova onda de luz explodiu de suas mãos, refletindo a força de sua determinação. O clima tornou-se elétrico, e a conexão de Maria com seu povo se intensificou. Ela invocou as vozes de seus antepassados e as energias da cidade, unindo todos em um único propósito. Chega de silêncio. Chega de tortura. A verdade será revelada. Maria proclamou, e a luz cresceu, cortando a escuridão como um raio. No momento crucial, as sombras foram desfeitas, revelando rostos apavorados, mas humanos. Eles haviam sido marionetes de um ciclo de medo. A mulher encapuzada tornou-se visível, retirando seu capuz. Era uma guardiã, mas também uma mulher com um propósito. Estamos aqui para proteger, não para aprisionar, ela declarou. Maria sentiu uma onda de alívio, como se um peso estivesse sendo levantado. A liberdade está ao nosso alcance. A verdade é o caminho para a cura, ela sussurrou, sentindo o apoio de todos à sua volta. O desafio havia sido aceito, e, com isso, uma nova era começara. Eles se uniram não como opressores e oprimidos, mas como uma comunidade disposta a curar as feridas do passado. Maria olhou para Luís, que agora estava livre e ao seu lado. Sabia que não seria uma jornada fácil, mas estava disposta a enfrentar as adversidades. Eles começaram a andar juntos, a luz do diário os guiando, e as sombras lentamente recuando na distância, como um pesadelo que finalmente chegava ao fim. Maria sentiu um novo poder dentro dela. A verdade era dolorosa, mas também era libertadora. Nunca seria fácil, porém, com cada passo que davam, a sensação de liberdade aumentava. À medida que se afastavam da velha casa, Michael,
agora ciente de seu legado, se voltou para a comunidade com determinação. A verdade se torna nossa força. Juntos, não seremos mais escravizados pelas mentiras de nossos ancestrais. É hora de abraçar um futuro novo, onde todos temos voz. E com essas palavras, Maria percebeu que finalmente, a lua cheia havia trazido não apenas o terror, mas a chance de renovação, onde a luz da verdade poderia iluminar o caminho para todos. E agora, querido amigo, se a sua alma vibrou com essa jornada, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem de liberdade e coragem se espalhar. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de se unir a essa comunidade. Não espere nem mais um segundo.